Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando sempre e não desistam, não desanimem. Eu estou muito orgulhosa de vocês pelo resultado que eu tenho encontrado nas apostilas que vocês retornam com capricho, né, com dedicação. Parabéns! Eu tenho corrigido e me alegrado. E eu espero que vocês não deixem, né, de ter o hábito da leitura e que continuem assistindo os vídeos, corrigindo as atividades. Com certeza a matéria vai ter que ser retomada, né, no próximo ano ou quando nós retornarmos, vai ter que ter uma retomada para a gente pegar o ritmo de novo em sala de aula, que é totalmente diferente, né, de estar assim à distância. Mas pelo menos assim nós temos tido contato e eu espero estar ajudando você no seu, na sua continuidade dos seus estudos, tá? Na sua formação. Contem sempre comigo. Agora, hoje eu estou corrigindo umas atividades no livro de língua portuguesa. Português e matemática, a gente já falou sobre isso, né? Tem bastante conteúdo, então a gente sempre já tenta adiantar e corrigir bastante sobre essa matéria, né? Que vai acumulando. Nós falamos já em outros vídeos sobre a acentuação. Só para refrescar sua memória, lógico que na língua portuguesa tem muitas palavras. Ninguém é um dicionário ambulante que sabe a escrita perfeita de todas as palavras. De repente, na hora de escrever um texto, alguma coisa, falta alguma coisa, a gente busca num dicionário, busca na internet, né, um dicionário virtual. Mas existem muitas regras também na nossa língua, no nosso idioma, que exigem atenção. Saber tudo de cor, todas as regras de todas as palavras, difícil. Mas só praticando para você ir pegando o jeito e você ir compreendendo as regras do português, né? É uma língua linda, muito rica, mas também com bastante regras e algumas exceções. Então você tem que sempre ler e se informar e buscar explicações quando você tiver dúvidas. E uma das coisas que nós falamos foi sobre acentuar as palavras, que existem palavras que têm o som. Primeiro nós falamos de sílaba tônica, né? Que é a sílaba mais forte quando eu pronuncio a palavra, quando eu leio, quando eu falo. Toda palavra tem uma sílaba mais forte. Depois nós falamos que podemos classificar as palavras dependendo da sílaba tônica que elas têm. Se a palavra tem o som mais forte lá no final, na última sílaba, eu digo que ela, na língua portuguesa, é uma palavra oxítona. Te recordando que nós já falamos sobre isso. Se o penúltimo pedaço da palavra, porque eu sempre vou do final para o começo, eu vou de trás para frente. Se o som, a sílaba tônica, estiver mais forte lá na penúltima parte da palavra, nós dizemos que aquela palavra é classificada como paroxítona. E se for uma palavra grandona e que o som mais forte é da terceira sílaba para trás, é proparoxítona. E aí tem as regras. Hoje nós vamos falar na página 102 e 103 apenas da regra das palavrinhas que são paroxítonas, tá? Que tem a penúltima sílaba forte. Tem um pequeno textinho aqui com um quadro para você observar, né? Eu sei que você não vê, mas eu estou aí sim. Não estou visível, mas estou presente. Uma presença, digamos assim, virtual, que a gente pode ver ou adivinhar com os olhos da mente. Estou na barriga da minha mãe, que está grávida. Gestante com livro é o título que o artista deu ao quadro. Então, a mulher, quando está grávida, ela imagina como vai ser o rostinho do bebê e tudo. O bebê está ali, mas ela não consegue ver ainda. E tudo que a gente está assim à distância, que a gente tem que ver através de um vídeo ou através da imaginação de como seria, nós dizemos que é uma coisa virtual, porque não é real, não é presencial. Quando eu estou com você na sala de aula, que eu explico a matéria na lousa, estou ali junto, é uma aula presencial. Agora eu estou de uma forma virtual porque você não está próximo, mas você está conseguindo me ver através de um recurso da tecnologia. E aqui está falando da mulher grávida que também passa por essa situação de não estar vendo uma coisa, mas imaginar como é. Que no caso é o nenenzinho dentro da barriga. Por que o texto diz que se trata de uma presença virtual? Por causa disso, porque o bebê ainda não nasceu, não está no colo dela para ela ver realmente, pegar no colo. Sublinhe as palavras do texto que são acentuadas. Sublinhe, na verdade. Põe uma linha embaixo da palavra. Então, grife.
você vai olhar lá todas as palavras que têm acento. Então, ó, você, vê, aí, visível, está, grávida, é e título. Todas as palavras estão acentuadas no texto. Você grifa. Qual das palavras que você sublinhou que é uma paroxítona? Então, se você olhar, por exemplo, quando eu falo você, lembra que eu falei que até onde, para eu encontrar a sílaba tônica, onde tiver o acento é onde está o som mais forte. Você, o acento está lá no final. Então, ela não é paroxítona, ela é oxítona. Então, de todas essas, se você for olhando, a única que é o segundo pedacinho ali, né, o penúltimo pedacinho mais forte, é a palavra visível, né, que está com acento na segunda parte da palavra. Então, na letra C lá da pergunta, você põe visível. Agora tem um quadrinho com palavras paroxítonas acentuadas. Órfão, pólen, órgãos, fórum, legível, látex, hífen, ímãs, zíper, açúcar, tríceps, álbum, amigável, álbuns e fênix. Todas essas palavras têm o som mais forte na penúltima sílaba, então são paroxítonas. Agora organiza as palavras na tabela. Paroxítonas acentuadas terminadas em. Então assim, quando eu faço em forma de tabela e eu vou observando a terminação da palavra, é mais uma forma de eu classificar. Eu já sei que elas são todas paroxítonas, todas têm o som mais forte na penúltima sílaba. Mas assim eu estou dividindo para observar como que termina a palavra, porque daí eu vou entendendo como é a regra que se repete nas outras palavras que são parecidas com essa. Esses são alguns exemplos que tem no livro. Mas se você observar depois, você pode até no seu caderno sempre acrescentar o que é explicado aqui, que eu falo com você no vídeo. Você pode pegar exemplos parecidos com essas palavras do quadro e colocar mais no seu caderno. E você sempre vai aprender mais. Então vamos lá. Na primeira parte tem que ser palavras terminadas em ão, ãos, an ou ans. Então você vai colocar órfão, ímãs e órgãos. São 3 palavras na primeira parte. Depois tem que ser alguma palavra que termine com um ou uns. Então você vai colocar fórum, álbuns e álbum. Palavra que termina com L ou com N nessa lista aí. Amigável, pólen, hífen e legível. Com R, com X ou com PS. Látex, tríceps, zíper e açúcar. Aí você já classificou as palavras. Na página 103 está escrito: complete a regra abaixo de acordo com a tabela que você preencheu. Então você preenche seguindo essa regrinha e observa. São acentuadas as paroxítonas terminadas em. Daí você olha onde está no quadrinho ali. Ão, ãos, ans, uns, L, N, R, X ou PS. Que é o que está em cima onde você preencheu ali. Número 3. Leia em voz alta mais estas palavras paroxítonas acentuadas. Sempre reforçando que a importância de ler em voz alta é para você destravar a timidez, o medo de falar e treinar a entonação, o tom certo de ler, de falar, você se solta. E é muito importante que você mesmo se ouve e vê onde você encontra dificuldade e vai melhorando. Então, ó, tem pônei, jockey, répteis, amáveis e têxteis. Agora complete mais esta regra de acentuação. São acentuadas as paroxítonas terminadas em. Aí você vai ver que todas essas palavras ou terminam com ei ou eis. E-I-S. Então você completa ali o quadrinho, que é mais um exemplo que o livro está te chamando a atenção, que pode terminar assim também. No exercício 4, o que fizeram? Fizeram um quadrinho com um amontoado de palavras. Agora está pedindo para você, separe as palavras com barras, sabe, risquinho? E escreva-as corretamente. Acho muito apertado, principalmente para quem tem letra grande, para fazer no livro. Então você pode ir no seu caderno de português e colocar página 103 do livro, atividade 4. Aí você pode fazer lá. O que tem que fazer com barras? Separar as palavras. Não é separar sílabas, tá? É separar uma palavra da outra. Então, por exemplo, comestível. Termina na letra L. Só que tá grudando ali com consumível, não tá? Então você faz uma barra entre as duas palavras. Pode ser com lápis de cor, lápis de escrever, qual você quiser. Mas vai separando como se estivesse separando mesmo uma palavra da outra que está grudada. E a atividade está pedindo que você escreva depois essas palavras separadinho, certinho. E aí que eu acho que não cabe. Então você vai no seu caderno de português e copia a lista de palavras colocando ou vírgula entre elas ou tracinho, né? Comestível, vírgula, consumível, vírgula, amigável, vírgula.
e vai colocando. E cada vez que você treina a escrita, está melhorando aquele banco de memória de conhecer várias palavras e a sua letra, a sua coordenação motora. Hoje em dia a gente faz tudo muito no computador, no celular, a gente digita e tem gente que não escreve à mão, com caneta, com lápis. E é importante até para o cérebro, para o seu desenvolvimento, você treinar a sua habilidade de escrita. Então nunca deixe de escrever. Você acentuou as palavras? Por quê? Bom, a regra era colocar todas as palavras, só que escrevendo corretamente. E o que você teria que perceber na atividade anterior é que essas palavras deveriam estar com acento e não estão acentuadas. Então tá pedindo para você acentuar. Daí pergunta, você acentuou? Então você tinha que ter percebido e colocado. Sim. Por quê? Porque todas as palavras são paroxítonas terminadas em L. E elas devem ser acentuadas. Então, por exemplo, comestível no I. Consumível no I. Você tem que pôr acento. Amigável no A. Combustível no I. Horrível no I. Inatingível. Inatingível é uma coisa que eu acho que eu não atinjo, tá? Então tem que ter um acento no inatingir no I. Imperdível. Flexível. Impossível. Terrível. Invisível. Sensível. Irresistível. Bebível. Indescritível. Indescritível que não dá para se descrever, para dizer como é. Todas essas que eu forcei aí é porque deveria estar com acento nessa sílaba, então você coloca. Número 5. Os nomes destas pedras são palavras paroxítonas. Então são pedras preciosas, né? Então tem aí na letra A, topázio imperial. Topázio, tá faltando acento na letra A. Lápis lazuli. Então no lápis no A e no lazuli no U. Âmbar, ali você colocaria o acento agudo, né? O acento igual de Taubaté, que é um risquinho. Na letra C, âmbar, aí a gente fala que é o chapeuzinho, é o acento circunflexo que vai no primeiro A. Na letra D, água marinha. Na palavra água tá faltando acento, né? Então acento igual de Taubaté, acento agudo em cima do primeiro A. E ônix, tá faltando o acento circunflexo, que é o chapeuzinho na letra O. Depois tem outra atividade de ortografia, que é a parte da língua portuguesa, onde você treina a escrita das palavras. Se eu pego uma palavra em português que é escrita com U ou com L no final, nem sempre vai dar para você saber qual eu estou falando. Por exemplo, se eu falo para você assim, meu, isso é meu, aí você sabe que é o som da letra U, é com U, meu. Agora, se eu falo pra você que eu estou vendo um potinho de mel, termina com L, aí sim, né? Meu e mel não confunde, porque é diferente o jeito que a gente pronuncia. Mas, por exemplo, se eu falo pra você mal e mal, que é com U e com L. Quando eu falo pra você assim, eu não estou passando bem, que é o contrário de bem, é mal com L. Eu estou passando mal, daí é com L. Agora, se eu falo que um homem é muito malvado, muito ruim, ele é um homem mau, daí é com U. Só que mal com U e mal com L, na língua portuguesa, você, se não sabe a regra, não está acostumado a ler bastante, conhece as palavras, você pode ter dúvida, é com U ou com L. No espanhol, por exemplo, não tem como acontecer esse problema, porque o L tem que ser pronunciado de uma forma diferente do U. Então, jamais que eu falaria maldade, mal em espanhol, seria mal, maldade. Então, em alguns outros idiomas não acontece esse problema, mas em português pode acontecer. Por isso que a gente tem que treinar desde criança na escola. Ah, mas é uma regrinha chata, que negócio chato, esse negócio de ortografia. Não é, mas é importante. É importante porque assim você vai memorizando e quando você for adulto você vai lembrar, ah, não, é assim, porque eu já vi bastante vezes, eu fiz exercício sobre isso e tal. Então vamos lá. Tem a palavra animal. Olha só. Se você não souber bem a escrita, você não vai saber se é com U ou com L. Mas é com L. Barril. Igual onde o Chaves fica, com L. Psil, com U. Chapéu, com U. Bacalhau, é com U. Real, é com L. Sarau, é com U. E gol, é com L. Então, mais outra vez, a mesma dica. Você que
é uma pessoa realmente dedicada, que se empenha, pega o seu caderninho lá e vai treinar palavras da língua portuguesa que terminam com L e que terminam com U. Peça para alguém que tiver uma paciência sentar do seu lado, te dar um ditado de palavras misturadas, depois conferir se você acertou. Na internet você encontra exercícios também para você praticar. Mas não deixa de treinar não, que é muito importante para enriquecimento do seu conhecimento do seu idioma. Porque pode ser que um dia você precise ajudar até uma pessoa que vem de fora, de outro país, e aí você vai passar vergonha se você não souber nem se explicar sobre a sua própria língua, sua cultura, se você não conhecer as coisas do Brasil em primeiro lugar, para depois você pensar em viajar para fora, né, para outros países, para aprender outros idiomas. É muito importante, até porque depois vocês vão começar a aprender inglês, vão ter outros idiomas, e se você não entender primeiro a estrutura da sua língua, né, fica difícil você entender as regras de outro idioma, fica confuso. Então tem que ficar muito firme na sua cabeça primeiro as coisas do seu idioma para depois você ir acrescentando. E olha, idioma é uma coisa muito legal que você pode agora na quarentena aí em casa aprender até sozinho, viu? Virtualmente tem sites de escolas de idiomas, coisas assim para crianças, para adolescentes, muito legais. Você pode de repente sair dessa pandemia aí falando outra língua. E é muito gostoso de aprender. Depois que você aprende um outro idioma sem ser o seu cérebro se desenvolve de uma forma que você aprende um terceiro, um quarto idioma com mais facilidade. Tá? Isso daí é só uma dica que eu tô dando pra vocês. Vocês sabem que eu sou formado também em espanhol, eu fiz letras português e espanhol. Gosto de aprender outros idiomas, é muito interessante a gente comparar as regras de idiomas diferentes. Como eu dou exemplos, por exemplo, verbos. Em português tem tanto tipo de verbo, tantos tempos verbais que vocês ainda vão estudar, que é quando acontece uma ação, quando aconteceu, quando vai acontecer, e várias formas de falar, que já é, sim, necessário você ter atenção. Agora, no inglês é muito mais simples para você aprender verbos. A escrita das frases em inglês não segue a mesma sequência da língua portuguesa, tem outra regra. O espanhol, ele tem ainda mais tipos de verbo que o português, porque se eu falo para você, por exemplo, em espanhol uma coisa que aconteceu hoje cedo, dentro desse dia é um tipo de passado, de pretérito. Se for uma coisa que já aconteceu ontem, no dia de ontem ou mais tempo, é outro tipo. Então, se você não estabelecer dentro da sua cabeça, assim, bem claro, né, o máximo possível de informações sobre a sua língua, vai ficar meio perdido se um dia você tiver interesse de estudar outro idioma. Mas como eu reforcei, ninguém sabe todas as regras de todas as palavras. Nós que somos professores, continuamos estudando até o último dia que Deus permitir. A gente nunca deixa de ler, de se atualizar, nós sempre fazemos cursos por causa disso, porque o ser humano sempre pode aprender mais. E a nossa língua é muito rica, como eu disse, tem muitas palavras. Então, pega firme aí no seu idioma e pensa nessa dica que eu tô dando, de se interessar por outro idioma também, que é muito legal, muito importante para você, até para você arrumar um emprego mais tarde. Quanto mais novo você começar, mais fresquinho fica na sua cabeça, porque você não tem outros problemas para pensar, você aprende e vai guardando, facilita. O adulto não, o adulto já tem um monte de vícios de falar alguma coisa errada, de gíria, alguma coisa que já trava um pouco o conhecimento dele de outras regras novas. E quanto mais velho, acho que fica mais difícil para você aprender com a facilidade que vocês têm. Vocês são como uma esponjinha que absorvem tudo que querem aprender. Mas primeiro tem que querer, tem que ir com prazer, com vontade, né? Senão não adianta eu querer forçar te ensinar se você não estiver aberto a aprender. Então, abra sua cabecinha para o conhecimento. E um beijo, fiquem com Deus, eu continuo com muita saudade de vocês.